Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver o Eutímios e o pessoal pediram. Então eu vou analisar o circuito do amplificador de emissor comum com 4 resistências em pequenos sinais, mostrar como determinar o ganho em AC e depois montar e testar. Trabalho completo. Isso porque eu achava que já tinha feito isso e não fiz, então estou me redimindo. Vamos lá então, rápido lap de rasteiro. O circuito é mostrado na figura. Esse é o circuito que vocês usam para montar, é o circuito DC. Esse circuito vai ser ligado numa fonte de sinal AC através do capacitor de acoplamento C1. Não vou fazer análise DC, eu já fiz isso muitas e muitas vezes nesse canal. Mas vou colocar as medições de tensões e correntes e deixar a análise no final do PDF no site. A tensão na base é 1,54 volts, um divisor de tensão simples. A tensão de emissor é 0,84 volts, é só tirar 0,7 volts da tensão da base. A corrente de emissor é 3,1 mA. Essa também vai ser a corrente de coletor. A tensão na resistência de coletor é 5,59 volts. A tensão entre o coletor e o terra é de 6,41 volts. Nesse circuito e no teste na bancada, eu vou usar o gerador de sinais para testar. Vou ajustar a amplitude em meio volt RMS, frequência senoidal de 1 kHz, mas vou testar em outras frequências também. No diagrama eu coloquei a resistência interna do gerador, 50 ohm. Sempre que você puder, inclua na análise a resistência interna da fonte de sinal. Tudo fica mais preciso. Note que eu desenhei VI em letras minúsculas. Isso indica a tensão AC. Nesse caso, uma tensão AC bem pequenininha. Pronto, isso é tudo sobre o circuito DC. Agora vou analisar o circuito para pequenos sinais, o circuito em AC, que é o foco desse tutorial. Na análise AC, vou considerar somente a fonte de sinal AC. Então, vou desconsiderar a fonte de tensão DC. Vou usar o teorema da superposição. Analiso uma fonte de cada vez e, no final, somo tudo. Mas isso não é só teoria. Você faz muito isso na prática. Quer saber quando? Quando você coloca a ponteira do seu osciloscópio para medir a C. Quando você faz isso, você está usando a superposição, isolando somente o sinal AC. Quando você olha o circuito somente para sinais AC, você deve considerar os capacitores um curto-circuito. Veja que nesse circuito para C o capacitor sumiu. Ficou mais fácil. Um componente a menos para complicar. O mesmo acontece com a fonte DC, isso mesmo. Na análise AC, a fonte é considerada um curto-circuito. Então, a resistência R1 é ligada direto no terra. E a resistência de coletor também é ligada direto no terra. Agora é só ajeitar melhor o circuito e pronto. Na verdade, está quase pronto. Em AC, o transistor tem um comportamento diferente. Isso se ele estiver polarizado bem direitinho como um amplificador. Por isso, primeiro, antes de tudo, a gente polariza o transistor. E isso já foi feito antes. O transistor deve ser substituído por um modelo para pequenos sinais, um modelo bem simples. Uma resistência deve ser colocada entre a base e o emissor. Essa é a resistência do diodo da junção base-emissor conduzindo, simples assim. Essa resistência é chamada de resistência dinâmica, mas tem um detalhe. Como ela está desenhada na base, ela é refletida do emissor para a base. Então, a resistência dinâmica da base do transistor é igual à resistência dinâmica do emissor multiplicado pelo HFE, o ganho do transistor, que pode ser considerado igual ao beta na maioria dos transistores. Alguns livros falam em HFE mais 1. Mas para transistor de ganho elevado, como esse do circuito, o BC548 tem o ganho igual a 300, esse 1 não ata nem desata. A resistência dinâmica da base deve ser calculada para cada circuito. Isso porque ela depende da corrente do emissor. Veja a formuleta. De onde saiu essa formuleta? Saiu da teoria do diodo. Um dia eu falo sobre esse assunto. A resistência dinâmica do emissor é igual a 0,026 volts ou 26 milivolts dividido pela corrente DC do emissor.
Nesse nosso circuito, a corrente é igual a 3,1 mA. Então, a resistência é igual a 8,37 ohm. Uma resistência muito pequena mesmo. Por isso, ela é desprezada na maioria das análises. Mas aqui ela aparece refletida na base, então seu valor aumenta. Deve ser multiplicada pelo ganho HFE. É assim que aparece na maioria dos modelos. Calculando dá 2.511,7 ohm. Aumentou bastante. Vou colocar 2,5 kΩ no diagrama. Veja que no coletor tem uma fonte de corrente controlada. A corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o ganho. Mas agora é o ganho HFE. Bem, pelo menos isso não mudou. Agora o modelo está completo e o circuito está completo. Daqui para frente é análise de circuitos que você está acostumado. Esse é um truque muito usado na eletrônica. A gente substitui um componente complexo por seu modelo e segue o baile. Uma coisa tem que ficar bem clara em toda análise de circuito. O que nós queremos determinar? Nesse circuito, a pergunta é: qual a tensão VO na saída? Essa tensão VO é desenhada em letra minúscula para indicar que é uma tensão AC. Note que essa tensão é tomada exatamente sobre a resistência R3, a resistência de coletor nesse circuito. Então, para resolver esse circuito, eu vou ter que determinar a corrente de coletor. Como a corrente de coletor de um transistor depende da corrente de base, na análise AC não muda, a análise desse circuito começa determinando a corrente de base. Até aí, nenhuma novidade para quem está acostumado a trabalhar com transistores. Então, vou calcular a corrente de base. Note que a resistência de emissor complica tudo, porque por ela passam as correntes de base e de coletor. Mas para descomplicar isso, você já sabe o que fazer. Isso mesmo, refletir a resistência de emissor. A resistência de emissor refletida na base é a resistência de emissor multiplicada pelo HFE. Calculando é 270 ohm multiplicado por 300, isso dá 81.000 ohm. Aumentou um bocado. Vou escrever simplesmente 81K e refletir para frente da base. Veja como ficou mais fácil agora. O circuito da base ficou independente do circuito do coletor. Refletir a resistência de emissor ajuda muito. Para saber a corrente na base, tem que resolver o circuito da base. Vai ser um bom exercício de análise de circuitos usando a lei de Ohm. Isso mesmo, a nossa conhecida análise usando a lei de Ohm. Nesse método de análise, devo reduzir o circuito a uma fonte e uma resistência equivalente. Então, vou encontrar a resistência equivalente vista pela fonte de sinal. Parece complicado para você? Primeiro, vou fazer a série nas resistências que passam pela base do transistor. É só somar 81K mais 2,5K, isso dá 83,5K. Agora é só calcular o paralelo das três resistências. Vou usar a fórmula da física só para contrariar. Usando as calculadoras modernas fica muito mais rápido. Você pode usar o Excel também. Veja quanto deu: 7.893,89 ohm. Essa é a resistência que a fonte do sinal vai enxergar. Por isso, essa resistência é chamada de impedância de entrada do amplificador. Na prática, quanto maior, melhor. Agora, para saber a tensão na base, é só usar o divisor de tensão. Mas observe, o valor da resistência de entrada do amplificador é muito, mas muito maior do que a resistência série da fonte. Então, toda a tensão recai na resistência interna do amplificador. Quando a impedância de entrada no amplificador é muito maior do que a resistência interna da fonte, é esse o caso, toda a tensão da fonte de sinal vai aparecer na base do transistor. Quando você sabe disso, nem precisa calcular o paralelo nem nada. É só aplicar a tensão direto na base do transistor. Claro que o paralelo é importante para determinar a impedância de entrada do circuito. A corrente na base do transistor é a tensão da fonte de sinal, 0,5 volts RMS, 500 mV, dividido pela soma das resistências na base, 0,5 volts dividido por 83,5K. Isso dá 0,0059 mA. Veja que corrente pequena. Claro, estamos trabalhando com pequenos sinais. Vamos adiante. A corrente de coletor é dada pela característica do transistor em AC, que é a mesma do transistor em DC. A corrente de coletor é igual à corrente de base multiplicada pelo ganho. Nesse caso é o HFE.
Veja quanto fica. 1,79 mA. Sabendo a corrente, fica fácil calcular a tensão AC de saída. Lei de Ohm simples. Corrente de coletor vezes a resistência de coletor. Veja a tensão de saída. 3,23 volts. Essa é a nossa resposta. Mas observe um detalhe. A tensão é negativa. Veja que a corrente está circulando do terra para o coletor e a tensão de saída está sendo medida do coletor para o terra. Isso indica que a tensão senoidal na saída vai sair invertida. Observe isso na prática. Conhecendo o valor da tensão de saída e da tensão de entrada, é possível calcular o ganho de tensão AC desse amplificador. É só dividir a tensão de saída, 3,23 volts, pela tensão de entrada, 0,5 volts. Veja quanto dá, menos 6,47. Esse é um amplificador de ganho de tensão igual a menos 6,47. É um amplificador inversor com transistor. Não podia ser mais simples e bem explicadinho. Agora vou contar um segredo. A manha que vai fazer você cair para trás. Nesse tipo de circuito, tem uma forma mais simples para calcular o ganho. Basta dividir o valor da resistência de coletor pela resistência de emissor, que funciona como uma resistência de realimentação. Veja que loucura! 1.800 dividido por 270 dá 6,6, praticamente o valor calculado. Agora você já sabe como calcular o ganho desse tipo de circuito sem usar todos esses cálculos. A única vantagem de calcular na ponta do lápis é que fica mais preciso e você determina a impedância de entrada. Veja agora o professor Bairros testando esse circuito. Será que vai funcionar? E aqui estamos com o nosso circuito do amplificador. Um dos amplificadores mais simples para amplificar o som, mas um dos mais eficientes também, com controle de corrente. Agora, antes de ligar, aqui está o canal amarelo mostrando o sinal de entrada, está prontinho para ser injetado no nosso amplificador. Não injetei ainda porque primeiro eu vou avaliar o comportamento em DC. Sempre o comportamento em DC é o primeiro a ser avaliado. E tudo começa por onde? Pela tensão de base. Na teoria deveria ser 1,54. Vamos ver quanto é que está? 1,46, muito bom, estamos no caminho certo. Agora vamos ver a tensão de emissor, 0,84. Aqui está dando 0,83, que maravilha! Essa tensão é importantíssima porque ela é que vai fixar a corrente de coletor. E agora a tensão de coletor, não a corrente, a tensão de coletor, que é fundamental. Lá, 6,52 está medindo e na teoria deveria ser 6,7. Muito bom, perfeito. Essa tensão é que vai dar a simetria da minha onda na saída. Ela tem que estar mais ou menos na metade da tensão da alimentação, que é 12 volts. Então está perfeito. Vamos ligar então para ver se vai funcionar? Vamos botar fogo no parquinho? Vamos lá, ligar. Aqui está. Tensão de entrada, 500 milivolts, meio volt. E na saída, olha lá, ó, 3,17 volts. Na teoria a gente esperava encontrar 3,37. Circuitinho muito bom, funciona bem e os cálculos fecham perfeitamente. É similar a um amplificador operacional, duas resistências e a gente consegue controlar o ganho desse circuito. 1 kHz. Áudio. Será que funciona com uma frequência mais alta? Vamos ver então, vamos aumentar para 10 kHz, aqui está. Olha, parece que está funcionando direitinho, vamos apertar o botão mágico, aí está. Perfeito, em 10 kHz não mudou nada, claro, é para áudio, áudio vai até 20 kHz tranquilo, né, nenhuma surpresa. E assim, agora sim, 100 kHz, será que vai funcionar? Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui está, a onda perfeita caiu um pouquinho a tensão, bem pouquinha coisa, mas caiu de 3,3 para 3,1, quase nada. Então em 100 kHz funciona perfeitamente. Agora vou aumentar. Será que vai a 1 MHz? Vamos ver agora, então 100, 200, 3... Olha lá, ó, já a amplitude começou a cair. Então esse é um amplificador que funciona bem até 100 kHz, tá bom. Acima de 100 kHz não funciona bem, não é para ele. O negócio dele é trabalhar com áudio. Muito simples, fácil de montar, qualquer criança brinca e se diverte.
Conclusão. Você viu o professor Bairros analisando o circuito de emissor comum como amplificador para pequenos sinais. Como vocês viram, é muito fácil, não tem segredo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!